Boa noite, meus amigos. É um prazer estarmos aqui novamente. Nós programamos que essa semana falaríamos a respeito da suprarrenal. Mas, claro, a suprarrenal, embora de um tamanho, se comparado ao pulmão, se comparado a rim, se comparado, enfim, a outros órgãos, um tamanho reduzido, mas é um órgão realmente muito complexo. Nós temos a suprarrenal pelo menos dividida em córtex e medula. Imagine uma melancia. Medula, a parte vermelha, a parte central, aquela parte branca, é o córtex. Então, córtex e medula. E cada dessas regiões tem funções diferentes, realmente muito diferentes. Então, para podermos falar com tranquilidade, vamos ter que dividir essa história. E eu resolvi que falaríamos hoje a respeito da parte medular. A parte medular é responsável pela produção de catecolaminas. As catecolaminas que nós mais trabalhamos são dopamina, noradrenalina ou norepinefrina e a adrenalina ou epinefrina. As duas últimas, noradrenalina e adrenalina, ou norepinefrina e epinefrina, como quiserem, são produzidas na suprarrenal, região medular. Então, nós vamos ter aí a dopamina, que não é bem lá que ela é produzida no cérebro, mas não importa, nós vamos ter uma inter-relação muito grande e eu não poderia deixar dopamina de lado. Ela tem que estar de mãozinha dada com a nor e com a adrenalina, nos seus efeitos, nos seus sintomas, nas necessidades de reposição ou de bloqueio. Ok? Então, por isso, embora o nosso tema seja suprarrenal, nós vamos começar falando de alguma coisa que não é produzido na suprarrenal, que é produzido fora, mas que vai ter ação lá na suprarrenal. Assim como, a seguir de falar de dopamina, nós vamos falar de nor e vamos falar de adrenalina, ou epinefrina, como quiserem, e eles, embora produzidos na suprarrenal, irão ser armazenadas em vesículas lá nos terminais neurais. Nas terminações dos nervos serão armazenados em vesículas para serem lançados na sinapse nervosa para fazer a transmissão neuronal, a transmissão de um neurônio para o outro. Muito bem. Então vamos começar falando de dopamina. A dopamina é uma substância derivada da tirosina. Tirosina, nós vamos ter a produção de L-dopa e depois então dopamina. A dopamina tem, eu diria que assim, funções que eu gosto de chamar de ação, não só de sentimento, mas de ação. Tipo, por exemplo, quando eu não tenho dopamina, eu vou ficar patinando e não saio do lugar. Quando eu não tenho dopamina, eu não tenho arranque. E aí eu digo,
Ah, vão vocês, deixa que eu fico. Então, essa é a posição da falta da dopamina, falta de arranque, como se fosse falta de energia. Mas a dopamina tem um efeito muito interessante e que eu preciso colocar aqui para vocês. A dopamina está ligada a prazeres, a sensação de prazer. Ora, o que é isso, sensação de prazer? Quando eu estou comendo um doce, aquela sensação de prazer, quando eu estou olhando uma paisagem muito linda e eu tenho aquela sensação de gosto prazerosa, essa sensação de prazer, ela é movimentada, ela é trazida, ela é conduzida pela dopamina. Ora, seguindo isto que eu acabei de dizer, então, se eu tiver baixa de dopamina, eu vou ter baixa de prazeres. Isso mesmo, você não errou ao pensar desse jeito. Quando a minha dopamina fica muito baixa, eu começo ou eu deixo de sentir os prazeres da vida. E aí eu chego na condição de achar que, afinal de contas, nada é prazeroso nesta vida. Para que eu vivo? Para que o dia amanhece? Para que eu levanto? Para que eu trabalho? Para quê? Para quê? Qual é o prazer? O que tem de bom nisso? O que tem de prazeroso nisso? Isso é falta de dopamina. Evidentemente, já disse isso aqui, em medicina, olha, o pessoal adora dar apelido para as coisas. Então, claro, esta ação da perda de prazer dentro da classificação da medicina, isto é um quadro depressivo produzido pela falta de dopamina. Você vai dizer, olha, mas espera aí, depressão não é serotonina? Sem dúvida que depressão é serotonina. Eu estou falando de perda de prazer. Eu não estou falando de choro, de tristeza. Não. Eu estou falando de alguém que não está chorando, alguém que está só, não sei se é só, né? Alguém que está não chorando, mas está sem enxergar razão até para viver, ou para qualquer outra coisa. Veja, isto é a falta da dopamina. Mas, por outro lado, quando eu tenho um momento de estresse, eu vou ter uma alta quantidade de dopamina. Quando nós formos falar da parte medular, nós vamos ver lá o cortisol, que está associado com isso que eu vou falando aqui agora, que é da parte medular. Então, no córtex, nós temos lá o cortisol. Eu vou lembrar vocês que eu vou linkar estas coisas quando estivermos falando da parte do córtex de suprarrenal. Mas então, voltando, quando eu tenho uma grande quantidade de dopamina, é quando eu estou consumindo esta dopamina. É porque eu tenho necessidade dela e estou consumindo. O que é este consumo da dopamina? A dopamina poderá ser consumida por simples quebra. Quebra a dopamina e vamos jogar fora. Isso a Mao e o Conte fazem muito bem.
Então a monoaminooxidase e a 5-oxotransferase vão fazer esta quebra muito bem. Mas não é só pela quebra para jogar fora. A dopamina vai sofrer um processo químico e vai se transformar em noradrenalina. Agora já estamos dentro da medula da suprarrenal. A dopamina vai se transformar em noradrenalina. A noradrenalina vai se transformar em adrenalina. Mas por enquanto deixa ela lá quietinha. Nós estamos aqui em noradrenalina ou norepinefrina, como você quiser. Bom, esta transformação, nós vamos ter a liberação da nor, que é independente da liberação da adrenalina. A liberação da nor e a adrenalina têm uma função muito parecidas. Ora, nós falamos que a dopamina tinha lá a sua função que era relacionada a prazer. A noradrenalina, assim como a adrenalina, tem uma função completamente diferente. A função destas será, assim, uma função no sentido de me preparar, me deixar pronto, no ponto exato para ou uma fuga ou um ataque. E isso, nós vamos sempre estar nesta condição de ataque ou de fuga, sempre que nós estivermos numa situação aonde nós tenhamos um risco de vida, uma situação aonde a gente esteja com medo. Então, esta situação de medo faz com que nós tenhamos o estímulo para a produção de noradrenalina, e aí a dopamina é convertida em noradrenalina, assim como a nor vai ser convertida em adrenalina, e as duas, ao serem lançadas, vão fazer efeitos muito interessantes. Veja, nós vamos encontrar uma vasoconstrição periférica. Não só periférica, como intestinal também. E essa vasoconstrição periférica e intestinal tem a função de diminuir este fluxo, tanto na pele quanto no intestino, porque para um ataque ou para eu fugir, eu não preciso, na pele e no intestino, eu não preciso ter substâncias, eu não preciso de oxigênio, eu não preciso de nada disso, porque nem a pele nem o intestino vão participar disso. Mas, por outro lado, eu vou ter uma vasodilatação. Onde? Lá era vasoconstrição? Sim. Na pele e no intestino, vasoconstrição. Mas eu vou ter uma vasodilatação na musculatura. E aí, essa vasodilatação vai entregar ao meu músculo tudo aquilo que eu preciso para um arranque. E o que é que eu preciso para um arranque? Eu preciso de glicose. E por isso é que lá no intestino, assim como na pele, isto foi diminuído, para que sobre esta glicose agora para a utilização do arranque muscular. Esta disponibilidade, não só da glicose, na forma de pegar o glicogênio e quebrar para formar a glicose, como a formação do neoglicogênio, glicogenólise, formação de glicose, quebra do glicogênio para que forme glicose e entrega a glicose. Isto
associado a que no tecido gorduroso estará acontecendo algo diferente. Eu vou ter a quebra no tecido adiposo, eu vou ter a quebra do triglicérides, de forma a me ofertar ácidos graxos livres em alta quantidade. Ora, e para que eu preciso de tudo isso? Porque isso é substrato de energia para que no meu arranque, quer para a fuga, quer para o ataque, eu tenha como desempenhar, eu tenha substrato para fazer isto. Eu ainda tenho uma outra coisa acontecendo, algo mais está acontecendo. E esse algo mais está acontecendo exatamente no pulmão. Porque o efeito da NOR, assim como também da adrenalina, é uma broncodilatação. Eu vou aumentar o fluxo respiratório, de forma a eu ter condições de aumentar o fluxo de oxigênio indo para o sangue, e do sangue, que teve uma vasodilatação, aumentar o fluxo de oxigênio ofertado ao músculo. E no coração, nada está acontecendo no coração? Com certeza está. O coração vai bater mais forte para ter um fluxo sanguíneo maior. Ora, mas toda esta preparação vai fazer com que eu esteja pronto para esta fuga ou para este ataque. Mas agora vamos falar dos sintomas que eu vou estar tendo. Ora, estes sintomas são facilmente perceptíveis se a gente pensar em algo do tipo assim. Imagina você que você de repente está despercebido, preocupado lá com seus pensamentos, e você de repente escuta um barulho de uma buzina bem alta, e você olha e é o trem que vem vindo, você está bem no trilho do trem, e o trem vem vindo e vai te pegar. E aí você tem exatamente essa descarga, é o medo agindo lá no sistema nervoso central, descarregando dopamina, mas ao mesmo tempo induzindo NOR, induzindo adrenalina, e aí esta transformação faz com que você tenha uma maior oferta de glicose, uma oferta de ácidos graxos, uma diminuição do consumo nos lugares aonde não vão fazer parte nesse momento da sua reação, quer de ataque, quer de fuga, que é no intestino, que é na pele, e por isso você fica pálido, até escorre um suorzinho gelado, e o coração bate mais forte, mais rápido. Claro, isso tudo está acontecendo dentro de você para preparar você para esta reação. Imagina agora você que eu não estou mais lá no meio do trilho, escuto a buzina e quando eu olho, a locomotiva está chegando em cima de mim. Não. Vamos imaginar agora uma outra situação. Vamos imaginar que eu esteja sentado no sofá da minha sala e de repente você chegou na porta da minha casa. Como é que você vai fazer para se anunciar? Aperta a campainha. E quando alguém toca a campainha, o que a campainha faz? Ela toca. E aí, a hora que a campainha toca, desculpa, eu tenho a mesma reação de disparar, como se fosse o medo daquela locomotiva. Imagina que eu estou lá em Foz do Iguaçu,
estou lá olhando as cataratas do Iguaçu e de repente a pedra onde eu estou olhando lá para baixo, a pedra dá uma mexida e eu falo, pronto, estou caindo, eu vou morrer. Hã? Mas essas coisas, esses exemplos que eu estou dando, são exemplos que realmente o meu organismo precisa deles. Agora imagina que eu comece a ter isso sem que haja nenhuma emergência, sem que haja nenhum motivo real para me trazer medo ou para colocar a minha vida em perigo. Foi só a campainha que tocou, foi só o celular que tocou, foi só alguém que lá atrás gritou, João! Veja que agora eu estou falando de uma situação aonde eu estou tendo esta conversão de dopamina para adrenalina em grande quantidade, sem que eu esteja, na verdade, num momento de perigo. E essa situação é a situação do estresse. O estresse de grande intensidade que se mantém e me leva a esta condição. Eu queria, nesse momento, fazer uma ligação lá com a dopamina. Quando a dopamina cai, eu deixo de ter a percepção dos prazeres da vida. E aí, é muito comum que as pessoas, eventualmente, nesta condição, venham a utilizar algum tipo de substância ilícita do tipo carabinoide, ou venha a utilizar uma cocaína ou uma heroína ou qualquer dessas substâncias. E o que é que vai acontecer? É que essas substâncias vão se ligar aos receptores de dopamina. E aí é como se eu tivesse dopamina, e aí eu que não tinha, que não sentia os prazeres, de repente me sinto tranquilo, porque foram ativados os receptores. Então, na realidade, aquele vício que assim se mantém lá, agora vai se manter de outra forma. Ele vai se manter aqui com a minha com a minha adrenalina, porque cada vez mais eu vou querer maior quantidade. Cada vez mais eu apelo para um esporte radical, cada vez mais perigoso, mais intenso, e cada vez mais disparo esta adrenalina. Ora, na verdade, o que eu estou dizendo é que de repente ficamos viciados na adrenalina. É este quadro, sem mais, sem menos, que se dispara e que se avoluma nessa condição de um susto, que me faz ter medo intenso e uma reação desmedida, que se dá o nome de pânico. Pânico. Uma ansiedade imensa, um medo desmedidamente sem uma razão que esteja pondo de verdade a minha vida em risco. Ok? Então, estas são as condições das alterações das catecolaminas, da dopamina, da da adrenalina. Tá tudo muito bonitinho. E daí? Pergunto eu a vocês, e daí? O que fazemos nós? Gente, vamos por etapas.
Qual é a quantidade? Quantidade de pessoas. Está com 10 simultâneos. Eu vou pedir a vocês que estão presentes, vou interromper um pouquinho a live, já retornamos. Eu vou pedir a vocês que junto comigo façam um pensamento muito forte, porque nesse momento um grande amigo meu, um irmão, está sendo operado. Eu já estou pensando isso, já estou pedindo por ele há mais tempo, mas nesse momento eu peço que vocês se juntem a mim e que façam assim aquela reflexão, aquele pedido ao nosso Pai do Céu, para que instrua, para que conduza a mão desses colegas que o operam nesse momento e dê a ele tudo aquilo que ele precisa de conforto para resistir e para continuar conosco. Obrigado. Continuando a nossa live, eu gostaria de colocar a respeito da dopamina. Se eu tenho um quadro onde a dopamina está diminuída, ela foi desgastada. Quem desgastou? Ora, desgastou porque ela está sendo quebrada pela Conte e pela Mal, desgastou porque ela está sendo desviada e sendo transformada em NOR, que vai virar adrenalina. E se esse gasto aqui está sendo muito grande, claro que eu vou desgastar a produção da minha dopamina e ela com certeza vai ficar em quantidade diminuída. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. O que é que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é utilizar alguma coisa que breque a quebra da dopamina. O uso de alguma coisa que breque a quebra da dopamina é a L-selegelina. L-selegelina vai brecar a quebra da dopamina, sobrando, portanto, mais dopamina. Mas ela está sendo altamente consumida. Não dá para fazer alguma coisa a mais? Dá para fazer sim. Da onde veio a dopamina? Ela veio da L-dopa, que se transforma em dopamina. Posso dar L-dopa? Posso dar L-dopa. O remédio que se encontra nas farmácias chama Prolopa, é L-dopa. E aí, ao dar L-dopa, ela vai se converter em dopamina. Mas eu posso fazer eu posso ter outras atitudes. Eu posso utilizar, por exemplo, mucuna prurens. Mucuna prurens vai se transformar em dopamina. Esta passagem de L-dopa para dopamina, a transformação lá da mucuna até que eu consiga chegar em dopamina, tem uma substância facilitadora. Essa substância facilitadora é a vitamina C. Então, quer eu resolva utilizar Prolopa, quer eu resolva utilizar mucuna prurens, devo colocar a vitamina C junto, porque ela é que vai fazer esta conversão. Posso junto colocar L-selegelina para brecar a quebra da dopamina. E aqui para aumentar a produção de dopamina. A dopamina está sendo levada para NOR. E está sendo consumida porque muita NOR está sendo usada.
E esse uso da NOR é porque a NOR está sendo lançada e está sendo utilizada para se ligar aos receptores de noradrenalina. A não ser que eu breque os receptores de NOR, aí a NOR não vai ter aonde se ligar, vai sobrar NOR, vai diminuir o consumo da dopamina. Ora, eu posso então bloquear o receptor de noradrenalina. Bloqueio de receptor de noradrenalina, ora, é muito simples, um beta-bloqueador. Por exemplo, aí vai de alguns usos, a gente vê em literatura a indicação de, por exemplo, propanolol. Não obrigatoriamente este, mas um beta-bloqueador. Atenolol é o que eu pessoalmente prefiro. Atenolol como um beta-bloqueador. Vai bloquear os receptores de NOR, com isso diminui o consumo da NOR e com isso diminui a derivação de dopamina para NOR. Ora, eu ainda estou na situação de alto gasto. E este alto gasto de adrenalina, este alto gasto de NOR, me conduzem a situações onde eu vou muito grande, eu vou conseguir um bloqueio disso? Posso conseguir um bloqueio disso, através, por exemplo, do uso de magnésio. Eu posso conseguir o magnésio. O magnésio nos ajuda em que a entrada do cálcio é através do receptor do receptor de NMDA, NM de aspartato. O cálcio bloqueia este receptor NMDA num bloqueio que é proporcional à concentração do cálcio, ou seja, não é um bloqueio total. Mas eu tenho uma outra substância, essa outra substância é zinco, que faz este bloqueio independente da concentração de cálcio. Ora, assim sendo, eu posso utilizar magnésio, eu posso me utilizar de zinco, eu posso ainda me utilizar de GABA, ácido gama-aminobutírico. E ao me utilizar destas substâncias, eu vou fazer bloqueio de ansiedade, eu vou baixar este consumo tanto da adrenalina quanto da NOR, de forma a trazer este conjunto a um equilíbrio. E é este o equilíbrio que nós desejamos. Então, na ligação dopamina, noradrenalina e adrenalina, ou norepinefrina e epinefrina, essa é a sequência, e eu posso estar agindo, bloqueando a quebra de dopamina, posso estar agindo aumentando a produção de dopamina, eu posso bloquear receptores onde a NOR iria se ligar de forma a eu diminuir o consumo de NOR, eu posso diminuir toda a ação desta adrenalina utilizando o magnésio, o zinco e o GABA. Com isso, eu vou estar agindo neste quadro de depressão produzida por baixa de dopamina, eu vou estar agindo neste quadro de ansiedade e vou estar impedindo que esse paciente entre em quadro de pânico. Mas de verdade, eu vou estar trazendo a um equilíbrio desta condição de dopa, de NOR e de adrenalina.
Então, nós ficamos hoje, com 35 minutos já, nós ficamos hoje por aqui, a respeito, então, da medula da suprarrenal. Para a semana que vem, nós vamos estar abordando o córtex de suprarrenal, e aí, claro, vamos estar falando de cortisol, vamos estar falando de mineralocorticoides, de glicocorticoides, da ação, da produção e da inter-relação entre eles. Semana que vem, se Deus quiser, espero vocês. Volto a pedir, peçam para o meu grande amigo, que mais do que nunca precisa hoje das nossas orações. Obrigado. Uma boa noite para todos vocês.